Pediram para você fazer um exame chamado PAC, que significa Processamento Auditivo Central. E nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona esse exame, como é feito o exame. Para começo de conversa, eu não sou médico, eu sou paciente, eu aprendi com a minha experiência sendo examinado, fazendo esse exame. Então eu não vou entrar em detalhes médicos, é a minha experiência indo lá e fazendo esse exame. O primeiro ponto é que para fazer esse exame de processamento auditivo central, você precisa ter feito a audiometria. Por cima, como é feita a audiometria? Você entra numa cabine, uma pessoa faz esse exame com você, ela fala algumas coisas e aí você vai repetir o que ela falar. Além disso, tem um outro exame que é colocado um aparelho em um lado do ouvido, um aparelho em outro ouvido, e aí é emitido um apito e esse exame mede aí alguns sinais aí que passam de ouvido para o outro, dentro da cabeça. Eu não sei exatamente o termo técnico disso, mas essa é a audiometria. Se você já fez a audiometria, parabéns, você já conhece como é uma parte do PAC. Basicamente, o ambiente é a mesma coisa. Para quem não fez ainda, é uma cabine com tratamento acústico, aquelas espumas que tem em estúdio, que parece casca de ovo, esse tipo de espuma. E nessa cabine tem na frente uma janela de acrílico pela qual você consegue ver a pessoa que está fazendo esse exame. E aí coloca um fone que ele é bem apertado mesmo, bem para ajudar a isolar barulhos externos, para você ouvir a voz da pessoa só pelo fone de ouvido, ou para você ouvir barulhos que são feitos no fone de ouvido somente, ou com o mínimo de interferência externa possível. No primeiro teste você vai ouvir palavras dos dois lados do fone e você vai repetir todas as palavras que foram ditas depois que elas terminarem. Na verdade eu não vou falar primeiro teste, segundo teste, porque eu não sei se a ordem é padrão, então simplesmente teste. Outro teste é repetição de sílabas. Vão ser ditas no fone de ouvido tipo pá, lá, cá, sa, e aí você vai ter que repetir para ver se você entendeu as sílabas corretamente. Tem um teste onde são ditos números dos dois lados, porém você vai responder somente o que ouviu do lado direito. Depois vai ser feito o teste novamente, com o número sendo ditos dos dois lados e você vai responder somente o que é dito do lado esquerdo. E um próximo teste são a repetição de números dos dois lados e aí você vai repetir os números de forma total. Todos os números que foram ditos, tanto na direita quanto na esquerda, você vai responder para a pessoa. Um outro teste são emitidos apitos no fone. E aí você vai responder se foram apitos graves ou apitos agudos, ou grosso e fino, da maneira que você preferir se referenciar a isso. Então, 3 apitos, por exemplo, pi, pi, pi. Aí beleza, você vai falar foram 2 agudos e um grave, ou pi, pi, pi. Você vai falar que foram um grave, eu já esqueci. Eu esqueci o que eu fiz. Pronto, vamos fazer de novo. 2 graves e um agudo, ou 2 grossos e um fino, tanto faz. Na verdade, você vai seguir a orientação e responder conforme a pessoa te orientar. Eu já ia me esquecendo, mas basicamente esse teste é feito com um ruído. Tem um ruído constante e no meio dele tem esses apitos. É meio que mascarado, precisa prestar bastante atenção. É para ver se você processa realmente isso. Outro teste também possui um ruído constante e vão ter apitos. Esses apitos podem ser um apito constante, tipo pi, ou um apito trêmulo, pode ser, por exemplo, prrr, alguma coisa assim. E aí você vai responder quantos apitos você ouviu. E o último teste que eu tenho anotado, porque faz bastante tempo, eu acabei demorando muito para fazer esse vídeo, eu posso ter esquecido alguma coisa, é um ruído de fala constante, tem uma pessoa falando constantemente e no meio dessa fala são feitas inserções. Essas inserções devem ser identificadas apontando para uma placa que fica de um dos lados aí da cabine. A pessoa que está do outro lado aplicando o exame em você vai ver a frase que você apontou e vai ver se a frase que foi reproduzida no áudio como uma inserção é a frase que você apontou. E esse é o exame PAC, não é feito com eletrodos nem nada do tipo, é, assim como a audiometria, uma cabine, um fone e algumas coisas que são ditas, sons reproduzidos, e você vai respondendo e fazendo esse exame. Depois de alguns dias sai o laudo. Se você gostou do vídeo, clique no like. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!